Ok? Bom, vamos lá. Na semana que passou, eu falei sobre os concílios que houveram, né? E aí, eu coloquei os 7 primeiros concílios. Não são só esses aí, não. Tá? Mas os 7 principais e primeiros foram esses aí. Tá? Depois eu vou te dar um apanhado geral sobre quem presidiu, quem estava lá como liderança desse concílio. Tá? Então nós temos o primeiro de Nicéia, o segundo Constantinopla, 381, terceiro Éfeso, 431, quarto Caldônia, 451, aí depois vem, né, o segundo concílio de Constantinopla, 553, terceiro de Constantinopla, 680, e concílio de Nicéia em 700, o segundo de Nicéia, 787. Ok? Bom, voltando lá nos primórdios, no ano 313, foi feito um chamado Edito de Milão. Tá? O que o Edito de Milão trouxe? O Edito de Milão ele trouxe uma tolerância, entre aspas, né, com a liberdade de culto. Então ali é uma parte do que o concílio teria dito, tá? Assegurou a tolerância e a liberdade de culto para com os cristãos, tá? Alargado a todo o território do Império Romano. Lembrando que esse edito, ele está falando aqui de cristão, mas ele não é só para cristão, né? A gente viu aí, acho que eu até dei um pedacinho dele, né? Olha aí, ó. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontramos-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império. Então, o Dito de Milão, ele não está preocupado com o cristianismo, ele está preocupado com o império, entendido? Então, né, o Constantino converteu, o Constantino se tornou cristão, e aí, ele não está preocupado com isso não, tá? A preocupação é política, entendido? Decidimos que, entre tantas coisas benéficas, à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Culto divino. Divino. Agora, lembrando que culto divino no contexto não é culto cristão. É culto a qualquer divindade que eles tenham, tá? Aí ele diz assim, ó, pareceu-nos justo que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Olhem bem, cristãos inclusive. Na verdade, o que ele está dizendo? Todo mundo do império deve gozar de liberdade para seguir a religião que quiser. Cultuar a divindade que quiser. Ok? Assim, olha lá na sequência. Qualquer divindade que no céu mora, ser-nos-á propícia. A nós e a todos os nossos súditos. Ok? Gente, ó, o Edito de Milão, ele favoreceu os cristãos. Favoreceu, mas não é edito para cristão. Ele é um edito para todo mundo que tiver uma divindade, fique na liberdade. Ou seja, dentro do nosso império, ninguém vai ser perseguido porque adora Buda, porque adora Confúcio, porque adora... Não importa quem você adora. Fique à vontade. É como se fosse uma lei, né? O Rabino foi... Exatamente. Né? Você que cultua Mitra, você não vai ficar perseguindo quem cultua Jesus, quem cultua Deus, Não. Está todo mundo na liberdade. Entendido? Aí vem o decreto, ó. Decretamos, portanto, que não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, porque até então houve para trás perseguição para um grupo chamado cristão. Tá? Então ele fala, o que aconteceu para trás, esquece, né? Os que optarem pela religião de Cristo
sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Né? Observai outro sim, que também todos os demais que, né? Olha, todos os demais, observai outro sim, que também todos os demais terão garantia à livre e irrestrita prática de suas respectivas religiões, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguremos a cada cidadão a liberdade de culto, segundo sua consciência e eleição. Qual é a eleição que você fez? É Cristo? Segue em paz. É Mitra? Segue em paz. É Osíris do Egito? É Atena? Seja qual a divindade que você vai cultuar, fique na liberdade. Entendido? Então, na verdade, o que você está observando aqui? Que o Império Romano, ele é um império onde não existe, entre aspas, a expressão pagão dentro dele. Porque tudo é aceito, inclusive Cristo. E aí você vai entender que aqui está começando a fundamentar uma coisa que mais na frente, eu vou explicar isso aqui, você vai ver em discussão, tá? Mas tem um fundamento, e o fundamento é politeísmo. Vários deuses, ok? Nós vamos chegar mais na frente que nós vamos ter que fazer um concílio aí, para a gente chegar num acordo, juntar esse pacote todo e pôr num pacote só. Que é onde que saiu o que nós temos hoje aí. Tá certo? Vamos caminhar um tiquinho. Não pretendemos negar a consideração que merecem as religiões e seus adeptos. Outros sim, com referência aos cristãos, ampliamos normas estabelecidas já sobre os lugares de seus cultos. É-nos grato ordenar pela presente que todos que compraram esses locais os restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento. Né? As igrejas recebidas como donativo e os demais que antigamente pertenciam aos cristãos deviam ser devolvidos. Ok. Os proprietários, porém, podiam requerer compensação. Devolvia, mas ele podia, né? Falou, ó, eu paguei por isso, me devolve aí uma compensação para mim não perder tanto. Podia, tá? Usa-se da máxima diligência no cumprimento das ordenanças a favor dos cristãos. Obedeça-se a esta lei com presteza, para se possibilitar a realização de nosso propósito, de instaurar a tranquilidade pública. Ok? Estamos defendendo o cristão? Não, estamos defendendo um Estado, um país, um império pacífico, né? Inclusive nessa área religiosa. É isso que a gente quer. Ok? Vamos caminhar aí. Primeiro concílio de Nicéia. Primeiro concílio de Nicéia, ele tem como fundamento isso aqui, ó. Essas três palavras, elas geraram grupos e geraram discussões, né? E a discussão mais acalorada está aqui, ó. Pai e filho, tá? Existia um grupo que ele foi chamado de homoousianos. O que os homoousianos declaravam? Que o filho e o pai são da mesma substância. Isso aqui é um grupo, tá? Eles defendem que o pai e o filho são de mesma substância. Então, a substância do pai é a mesma substância do filho. Por isso, homos, né? Homo. Bom, em detrimento a esse grupo, ou, né, rebatendo essa ideia, houve os homoiousianos. Tá? Os homoiousianos, eles diziam o seguinte: o pai e o filho são iguais. Sim, pode ser. Lembrando que seita, não, ela é citada lá dentro da Bíblia, nesse contexto, né, de partido. Então aqui também são grupos que têm ideias, tá? Os homoiousianos, eles diziam o seguinte: o filho e o pai são iguais, porém, não são de mesma substância. A substância era similar,
mas não igual. O que isso quer dizer? Por exemplo, esse grupo aqui dizia o seguinte: a substância que é o pai é o filho. Entendeu? Eles são de mesma substância. Eles são substancialmente iguais. Né? Você não vai poder aplicar isso no eterno, mas eles diziam exatamente isso. O filho é da mesma substância do pai. Esse grupo aqui já dizia, não, os dois são iguais, mas não são de mesma substância. A substância do filho, ela é similar, ela é parecida, mas não é a mesma. Entendido? Mas eles são iguais, em muitos aspectos. Okay? Depois, nós vamos encontrar um outro grupo, que esse grupo, eles são também conhecidos como arianos. Tá? O que é o grupo ariano? Eu vou te dar ali um pouquinho sobre Ários, um resumo, mas o grupo ariano aqui, defendendo essa ideia, eles são mais leves. Porque o grupo ariano, eles vão ter várias defesas, que eles vão defender assim. E esse grupo aqui, um momento, ele chegou a pegar em armas. Eles defendiam as suas ideias na base da espada, se fosse o caso. Entendido? Então, esse grupo aqui, eles eram arianos, mas mais leves. Defendiam parte, e em parte eles não concordavam muito. Okay? Então, era mais leve. Então, eles eram chamados de anomeanos, que vem de ani, né? Ou an, não, e homóios, similar. Então, o que esse grupo aqui dizia? Que o filho, ele é de natureza diferente. A natureza não é similar, como dizia esse grupo aqui. Ó. Tá? E, claro, esse aqui eles nem concordavam com ele. Porque o grupo ariano, para o grupo ariano, o filho é uma pessoa. Tá? O que eles defendiam? Filho não é o pai, não é igual ao pai, ele... Depois eu vou te dar uma dica, aguenta aí um pouquinho, entendeu? E não tem, né? Ele não, a sua natureza é totalmente diferente, tem nada como diz esses dois grupos. Ok? Ô Rabine, mas esses aí, o último, eles acreditavam que Yeshua era uma divindade? Não, isso aqui não. Não. E os de cima já acreditavam que ele era divino. Como eles diziam que os dois eram igual, então para eles os dois eram Deus. Aqui os dois é Deus de mesma substância. Então Deus igualzinho. Esse aqui dizia, não, o pai e o filho são iguais, são deuses. Porém, a substância de um é semelhante, é similar à do outro. Não é igual. Esse já dizia que era igual. Esse aqui já dizia, não. Filho é uma pessoa, inclusive Ários, eu vou te falar isso agora. Ários vai dizer o seguinte: pai é só um, não existe nenhum ser igual a ele. Aí o Ários vai dizer uma coisa que nós vamos ver na sequência, que vai dizer sobre o filho. Porém, não vão aceitar que o filho seja igual ao pai, em aspecto nenhum. E nesse concílio havia judeus lá também que auxiliavam eles nessas não, coisas? Isso aqui é concílio, entre aspas, chamado cristãos. Tá? Isso é chamado concílio cristão. Né? Inclusive, olhe bem, olha lá. O primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispos, ou episcopos, tá? Cristãos reunidos na cidade de Nicéia. Não tem a ver com, tem judaísmo, tem nada aí no meio não, tá? Nicéia da Bitínia, atual Iznik, Turquia, pelo imperador romano Constantino I, em 325 depois do Messias. O concílio foi a primeira tentativa de obter consenso da igreja. O que eu estou dizendo para você aqui? Isso aqui é o momento da igreja. Aliás, isso aqui é parte do problema da igreja nesse momento. Então, quando vai surgir esse concílio, o que eles querem fazer? Vamos chegar num consenso nesse negócio? Vamos definir, porque o trem, cada um está falando uma coisa, cada bispo diz uma coisa. O Ários está ensinando, um grupo aí está seguindo ele. Vai ter outros bispos aqui ensinando outras coisas. Tá?
Inclusive existe um bispo aqui que ele vai ser muito famoso, chamado Alexandre. Não, Alexandre. Não, ele era um imperador. Imperador romano. Aqui, ó. Seu principal feito foi estabelecimento da questão cristológica entre Jesus e Deus, o Pai. Então, Concílio de Nicéia, o problema dele está mais centrado aqui dentro. Ó. Quem é Cristo? Quem é Deus? Vamos definir isso. Aí fizeram o concílio. Tá? Que mais também que vai falar nesse concílio? Estabelecimento da doutrina trinitária ou doutrina da Trindade. Então, quando falar de doutrina da Trindade, irmão, doutrina da Trindade é um elemento cristão estabelecido mesmo no Concílio de Nicéia. Na verdade, é um concílio mais importante, porque teve outros concílios, encontros, por exemplo, tem um concílio chamado Concílio de Jerusalém, que é aquele lá em Atos 15. Né? Ali nós estamos falando de judeus, reunidos em torno de questões. Aqui é concílio cristão. E antes disso, então, não se falava em trindade? Não, a doutrina da Trindade, ela vem sendo, por volta do ano 200, ela surge e vem sendo discutida, né? Vai ter um sujeito chamado Agostinho que vai fazer um tratado sobre essa doutrina, tá? Vai surgir aí logo após, tá? Na verdade, Tertuliano, que está por volta do ano 200, é ele que começa a trazer essa ideia de trindade, tá? Quando ele traz essa ideia, ela não é o que ficou aqui, ele tinha uma ideia de trindade diferente, aqui ela vai ser definida o que chegou para o cristianismo nos dias atuais. Ou seja, doutrina chamada Trindade, ela é doutrina da igreja romana, cristão romano. Tá? Isso não fazia parte da Bíblia, e não faz parte da Bíblia, isso não está na Bíblia. Claro que vão usar a Bíblia para fundamentar isso. Vão inserir texto dentro da Bíblia para defender isso. Não existe isso na Bíblia. Entendeu? Mas é daqui para frente que o negócio começa. Tá? A construção, aí ó, Concílio de Nicéia, construção do credo niceno, fixação da data da Páscoa e a promulgação da lei canônica. Então, isso aqui são os tópicos principais do Concílio de Nicéia. Tá? O que mais que nós vamos... vai ser discutido. Exato. Que a igreja cristã também adotou. Tem. Se você pegar... Existe algumas denominações hoje, por exemplo, Assembleia de Deus. Se você pegar... No passado existia, hoje eu não posso te afirmar, não. Ela tinha uma revista chamada Revista de Escola Bíblica Dominical. Na capa da revista, tem lá cremos. Se você pegar aquele cremos ali, você pode ir lá no Concílio de Nicéia e pegar. Está tudo lá dentro. Aquilo é o credo. Tá? Tinha, hoje eu não posso afirmar, não. Eu fui participar uma vez numa determinada igreja, aí chegou lá e falou assim, ó, vou mandar para você por e-mail o Nisso Cremos. Aí eu fiquei, o que é isso, Nisso Cremos? Então manda para mim. Depois ele pegou e mandou. Aí eu fui ler, aí realmente estava falando que as questões que eles acreditavam, entendeu? Pelo fato da gente já estar fazendo o curso judaico. Aí ele mandou isso, e foi em cima dessa ideia aí. Sim. O judaísmo, o que o judaísmo fundamenta? Ele realmente tem, entre aspas, né, um cremos, né? A gente chama ele de 13 princípios do judaísmo. Né? O judaísmo tem 13 princípios. Né? Dentre esses princípios, uma das coisas lá que você vai encontrar no que cremos é que o Eterno, ele é um ser que nem possui substância. Né?
Não tem substância. Vamos caminhar. Tipo assim, imagina, as pessoas que se discutiam, eu fico assim meio encucado. Por quê? Eram pessoas inteligentes. Como que eles conseguiam colocar substância no eterno? Não é pessoa inteligente, não. Se você pegar muitos desses camaradas, eles eram a elite intelectual. Mas você consegue achar hoje, aí. Você consegue achar pregador aí que o camarada é doutor em tanta bobagem, doutor em tanta coisa, e consegue achar uns absurdos o camarada pregar? Ô Rabino, mas muitas vezes, o que eu acho? Que essas pessoas até sabem da verdade, mas por uma questão política, preferem viver na mentira. Pode, não tem também? Sim. Eles estavam querendo criar, Rabi, né, na verdade, uma nova religião diferente do judaísmo, porque eles perseguiam os judeus. Então, eles queriam que o povo perdesse aquela fé, porque senão o rei mesmo, o Messias, seria o que governaria sobre todos, né? E Israel, eles nunca aceitariam Israel sobre Não, eles. Israel, a gente viu, aliás, daqui a pouco eu vou passar de novo. Existe uma confissão de fé nessa época, que você, ao entrar para esse grupo chamado cristão, você simplesmente tem que dizer, ó, eu não tenho nada com judeu. Que é o fundamento. Bom, questão ariana, ela está no ano 325 até 381. No segundo concílio, eles vão bater um martelo em cima dessa questão ariana aí, para ver se apaga o trem. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí para você. Outra coisa, celebração da Páscoa. Eles vão definir de uma vez por todas que não se tem mais Páscoa judaica. Tanto é que... Já copiaram isso aqui? Tanto é que, o que virou a Páscoa? Posteriormente é isso aí. Que chegou hoje, não, até não. A questão de data da Páscoa. Você tem aí definida lá, celebração da Páscoa. Páscoa virou um dia? Domingo. Anteriormente, o que nós temos? Exatamente. Então, olha, nós temos paixão e depois a Páscoa. Meu irmão, eu não entendo como é que um camarada se dizendo hoje seguidor de Cristo ou cristão e vai celebrar Páscoa no domingo. Ele se diz seguidor da Bíblia. Não é não, mas diz. Né? Inclusive um padre, aliás, um bispo, tá? Numa cidade americana, ele mandou para um grupo de líderes, pastores né, da cidade. Por quê? Os líderes queriam dizer para o povo, queriam dar para o povo uma posição com relação ao domingo. Como o domingo fosse o dia da igreja, o dia de descanso, etc. Mandou para as igrejas, que eles iam fazer na cidade um encontro para definir isso, porque não estavam respeitando o domingo. Os cristãos não estavam defendendo. Mandou, e o padre recebeu uma cartinha dessa. E um bispo da igreja católica, na cidade, recebeu também. E ele mandou uma cartinha de volta para eles. E, resumindo a cartinha, ele falou para eles, me admira, vocês que se dizem seguidores da Bíblia, que têm, entre aspas, se dizem só seguir a Bíblia como regra de fé, me convidar para defender domingo. Domingo foi a Igreja Católica Apostólica Romana que estabeleceu, nós estabelecemos o domingo como dia de culto. Você não pode encontrar na Bíblia uma linha que defenda domingo. E vocês dizendo ser seguidores da Bíblia, me convida para defender domingo? Isso é um católico devolvendo uma mensagem para os chamados cristãos, ou crentes. Volta. Como é que um crente na atualidade defende domingo de Páscoa? Chega no domingo de Páscoa, faz na igreja, enfeita as crianças, porque hoje misericórdia.
Isso aí é uma coisa do Concílio de Nicéia católico. Aí o crente defende sexta-feira de paixão. Aqui. Eu tenho a Bíblia como regra de fé. Aonde na Bíblia que eu posso achar sexta-feira para a morte e domingo para a ressurreição? Vou encontrar texto mal entendido, mal interpretado. Irmão, se eu sustentar isso aqui, que hoje é sustentado no meio cristão, eu simplesmente digo que o Messias é mentiroso. Eu digo que a Bíblia é mentirosa. Aí eu quero inventar, criar, como eu já ouvi, pastor criando calendário. Líder criando calendário. Por quê? Não, porque existia um calendário que era diferente. Falei, irmão, fala bobagem, não. Você não tem conhecimento bíblico inventando moda. Que calendário que existia? Bíblico. Calendário bíblico é pôr do sol ao pôr do sol. É só isso que existe. Simples assim. Agora, pôr do sol é dia e noite, não é? O que a gente vê hoje, Bíblia é noite e dia. A única diferença que nós temos é isso no calendário. Agora, o dia é de 20 do mesmo jeito. Dia, noite e dia, ou dia e noite. O que o Messias falou? E simples. Não é isso que ele falou? Agora, você me põe ele morrendo sexta, ressuscitando domingo, me põe 3 dias e 3 noites aí. Tem 3 dias e 3 noites? Ô, meu irmão, você pode tentar inventar o que você quiser. Agora, você não tem conhecimento do contexto da Bíblia. Simples assim. Você não tem conhecimento judaico, você não tem conhecimento de calendário judaico. É por isso que está falando bobagem. E aí anulando o Messias. A gente Porque o já Messias ficou ouviu mentiroso. dizer que eles falam isso, que agora domingo nas igrejas, eu sempre ouvi isso, porque Yeshua ressuscitou no domingo. Então, tipo, agora nós celebramos o domingo e não mais o Shabá por causa disso. Só que agora a gente sabe que ele ressuscitou no... Messias ressuscitou no domingo, por isso que celebramos domingo. Domingo é o dia do Senhor. Dia do Senhor para o Império Romano. E dia do Senhor lá é Mitra. Ou o Solis Invictus. Ou Sol. Na verdade, isso já vem até antes. Ali na época, alguns vão estabelecendo coisas, né? Mas isso aqui, mitraísmo, ele é antes do Messias. Ô, Raiva, o calendário dos essênios era diferente? Calendário dos essênios era diferente na questão da festa. Entendeu? Festa deles, eles tinham dias diferentes de celebração. Só isso. Mas o calendário, como é que ele funcionava? O calendário bíblico. Pôr do sol ao pôr do sol. Simples assim. Como é que contava o dia? Pôr do sol iniciando a noite, encerrando o dia, fechou o dia 24 horas. Simples assim. Agora, Messias pode morrer na sexta e ressuscitar domingo? Ah, nós defendemos domingo que o Messias ressuscitou. Quem está no domingo é o sol. Por isso que é Sunday, dia do sol. Monday, dia da lua. E assim vai. Dia de Saturno. E o nosso dia começa na metade da noite, tipo meia-noite, na metade da noite começa um novo dia. E lá pro povo judeu começa assim que começa a escurecer, é amanhã do dia, né? O dia está amanhecendo. Quando é que amanhece o dia? No pôr do sol. No pôr do sol. Começa a escurecer, né? E o dia está começando. E o nosso não, na metade da noite começa um novo dia, meia-noite. 0 hora. Mas vamos chegar na quarta. Aqui, Messias diz que é 3 dias e 3 noites.
Ah, não, porque você pega a sexta-feira, aí você conta como um dia. É, irmão. É assim que conta? Então tá. Você chama uma pessoa para trabalhar para você, aí ele chega lá, vai largar serviço 5 horas, ele chega 4 horas da tarde. Você vai pagar para ele um dia de serviço, vai? Não, ele pode usar o argumento bíblico. Não, uma parte do dia é contada o dia todo. Então você vai me pagar o dia todo. Você vai aceitar? É boa, né? Boa. Boa. Irmãos, só para resumir esse assunto. Yeshua morreu quarta-feira. Yeshua ressuscitou no sábado, entre 15 horas e o pôr do sol. Mateus, capítulo 28, verso 1. Tá? As mulheres, terminado o Shabat, as mulheres vão ao sepulcro. Yeshua já havia ressuscitado. Se ele morre na quarta, 15 horas, ele, às 15 horas do sábado, deu 3 dias e 3 noites. Então, a partir daqui, ele podia ressuscitar. Simples assim. Ah, Yeshua ressuscitou domingo. Mentira, conversa de pagão. Não existe isso na Bíblia. Estão defendendo o dia pagão, que é o dia do sol, dia de Mitra, dia de adoração ao sol. Agora entendi. Então, no Shabá, ele ressuscitou às 15 horas. Não às 15. Entre as 15 e as 18. Entre as 15 e 18. Elas chegaram lá no domingo porque elas foram depois do Shabá, que iniciava às 18 horas. Ou seja, até 7 horas da noite que a gente tem no sábado, já era domingo para eles. Então, por isso que elas foram no domingo, logo finalizando o sábado. Deixa eu falar uma coisa. O texto grego diz assim, imediatamente. O que quer dizer imediatamente? Inclusive o texto lá está, imediatamente após a guarda. Não está isso traduzido não, tá? Na Bíblia Torá Messiânica eu vou colocar isso lá, traduzido. Imediatamente após guardar o sábado. Aí a tradução hoje, né, romana, colocou no domingo. Ah, mas é domingo, não existe domingo aqui. Domingo vai surgir lá, aqui ó. Tá? Dia Dominus, aqui está surgindo domingo. Aqui não existe domingo. Aqui é Yom Rishon. Primeiro dia da semana. O único dia que tem nome nele é o Shabat, o sábado. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Sétimo dia ou Shabat. Pode olhar nos textos bíblicos. E no primeiro dia da semana, aí foram colocar lá, e no domingo. Irmão, não existe domingo nesse contexto. Hã? O texto está dizendo isso. Em grego é miaton shabaton. Imediatamente, depois que guardaram o sábado. Por que a mulher chega e encontra Yeshua e não reconhece ele? Porque está de noite. E elas não estão no século 21, onde tem luz da CEMIG, tem luz de LED, lanterna. No máximo que elas tinham lá uma tocha, uma lamparina na mão. Escuro. E era um jardim escuro ainda. Imediatamente, depois que guardaram o Shabat, elas foram ao sepulcro. À noite. E o texto diz, não vou entrar em detalhes sobre isso, o texto diz que chegaram lá, ele não estava no sepulcro, ele já havia ressuscitado. Então ele não ressuscita domingo. E tem mais um texto que está lá no livro de Marcos, 16, verso 8 e 9. Havendo Yeshua ressuscitado, aí colocaram uma vírgula, depois, que está assim, depende da versão, né? Primeiro dia da semana, ou tem outra versão, domingo, havendo Yeshua ressuscitado no domingo, tira a vírgula e volta aquela capa atrás,
Havendo Yeshua ressuscitado, no primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena. Marcos 16, verso 8 e 9. Aí tira a vírgula aqui e põe ela cá atrás. Havendo ele ressuscitado no primeiro dia da semana. Ele não ressuscitou no primeiro dia da semana. Ele apareceu para ela porque ela chegou lá no primeiro dia da semana. Por isso que fala que ele é Senhor do sábado? Ele vai declarar isso. Por causa que ele ressuscitou, até no sábado ele... Qual foi o dia que ressuscita? Shabat. E aí que está no texto. Está dizendo que elas guardaram o Shabat, mas não apareceu isso na sua tradução. Gente, vamos contar aqui. Cisma de Melécio de Licópolis, eu vou falar um pouquinho disso. Batismo de heréticos, vou falar um pouquinho disso. Estatuto dos prisioneiros na perseguição de Licínio. Tá? Licínio, ele vai aparecer um pouquinho antes aqui, junto com o imperador Constantino. Né? Ele era também, aqui ó, deixa eu ver aqui onde é que ele diz. Aqui ó, nós, Constantino e Licínio, tá? Imperadores. Tá? Licínio, ele tinha começado a perseguição, depois Constantino entra em cena, e aí eles chegam naquele edito lá. Tá? Deixa eu continuar aqui. Pronto, arianismo. Vou falar um resumo bem rapidinho. Quem era Ários, presbítero de Alexandria? O que Ários defendia? Negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus. Então, para Ários, lembra do que eu falei aqui no cantinho? Um grupo dizia que eles são da mesma substância. O outro dizia, não, ele não é da mesma substância, mas a substância é similar. O arianismo dizia, não, uma coisa é o eterno, outra coisa é Yeshua, o Messias. Tá? E aí ele dizia o seguinte, aqui ó, defendia Cristo como um ser criado, sendo o mais excelente das criaturas, e encarnado em Jesus. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que Jesus vai nascer. Mas existe uma criatura que ela é pré-existência do mundo. Tá? Isso é defendido hoje ainda. Tá? Só que, hoje, como eu disse para você, o cristianismo está uma bagunça. Eles não sabem não onde é que está fundamentada a fé deles, mistura, faz uma bagunça. O que o cristianismo defende hoje? Essa parte de Ários, não criado, mas existindo antes, não criado. Ários já defende, ele é criado. Mas ele é criado antes da criação das coisas ele foi criado. Então ele já existia lá. O que o cristianismo defende? Ele já existia lá, mas ele existe lá como Deus. Ários não defende assim. Ele diz que ele havia sido criado. E depois ele encarna na pessoa chamada Jesus. Entendeu? Então, ou seja, ele é um ser criado antes da existência das coisas que nós temos, né? Antes do mundo, ele é criado, ele é um ser existente e depois vem e encarna na pessoa de Jesus. O que o cristianismo defende hoje? Não que ele seja criado, mas que ele seja Deus, mas que ele existe antes do mundo existir, antes de tudo, e que vem e encarna em Jesus. Tá certo? O que Ários também defende? Ele defende, olha a diferença, ele defende que existia um só Deus. Então Ários não defende, ele defende ele criado, como o cristianismo hoje diz que ele é um Deus, que ele está lá na criação, que ele faz parte da Trindade. Fez tudo. Ários não. O que Ários defende? Existe um só Deus. Quem é ele? Como é que eu vou saber sobre ele? É o que Ários afirma. Ários afirmava que Deus era um grande mistério.
não poderia ser revelado, ele está oculto em si mesmo, ele nunca se revelou. Tá? Por que ele não se revelou? Porque ele é um ser tão soberano que nesse mundo criado não teria como revelá-lo. Essa era a ideia de Arius. Tá? No que ele erra com relação a isso? Que realmente o eterno é um grande mistério. Porém, ele revela-se não no sentido da sua plenitude, da sua glória, mas no sentido do seu caráter, da sua pessoa, ele revela-se no Filho. Entendido? Ele está no Filho, não no sentido como também o cristianismo hoje quer defender, afirmando que Yeshua é um Deus, ou é Deus. Não é esse o sentido da coisa. Mas aquilo que a gente conheceu lá atrás sobre o Eterno, chamado de atributos comunicáveis. Isso na pessoa do Filho, nós vamos ver o Eterno se revelando. Não atributos incomunicáveis. Observamos na apostila o seguinte, que está até como título, a onipresença de Yeshua. E aí? Yeshua, ele é onipresente no sentido de ofício, não no sentido de pessoa. Entendido? Ele está presente em todo lugar? Não, ele não é Deus. Ele está no seu ofício de intercessor, pelo Ruach do Pai, ele estaria em todo lugar? Se você simplificar, na verdade, o Espírito do Pai está em todo lugar e vai comunicar ao Filho sobre esse estar em todo lugar. Como? Pelo Ruach, que é pelo Ruach do Pai, entendido? Pessoa dele está em todo lugar? Não. A Bíblia diz que ele assentou-se à destra. Se ele está à destra, ele não pode estar, pessoa dele, está num lugar. Ele tem corpo. Tendo corpo, como é que uma pessoa que tem corpo está em dois lugares? Por que o Ruach não está? Por que o Ruach está em todo lugar? Por que o Eterno está em todo lugar? O que o Arius está dizendo? O Eterno é um mistério que não pode ser revelado, não tem como revelá-lo no sentido pleno da palavra. Então, o Arius teve a teoria mais próxima. Em algum aspecto ele foi muito próximo, em algum aspecto ele errou, vamos dizer assim. Tá? Mas é, dentre tudo aí, realmente o que está mais próximo da Escritura. Tem, né? Esse é um deles, tem um monte ali que levantou contra essa, né? Chegaram, porque, deixa eu voltar aqui. Nós temos por trás aqui questões políticas. O Concílio de Nicéia começou, vamos dizer assim, para pôr um basta na discussão, nessa divisão que está tendo. Essa discórdia. Vamos ver. Nesse concílio é Constantino que preside. Depois eu vou te dar aí mais alguma coisa, aguenta aí. Entenderam aqui um pouquinho do arianismo? Um pouquinho, isso aqui é um resumo. Tem muita discussão em volta disso, tá? É trem demais, eu só estou te resumindo a história. Aqui, ó, nós temos na sequência aí de eventos, esse chamado Melécio de Nicópolis, tá? Ele editou, ou ele lançou uma coisa, criou-se uma coisa chamada Cisma de Melécio. Esse moço, ele presidiu o concílio de 381, tá? Ele estava nesse concílio. Ele defendeu alguma coisa aqui entre Arius, defendeu alguma coisa contrária a Arius, tá? E chegou no concílio, lá eles tentaram, ele presidiu o concílio, para tentar
acabar de vez com algumas questões. Bater vamos dizer, pôr um basta em cima, tá? Temos aqui uma coisa também, que é o seguinte, penitência. Severidade contra a moderação, de Pedro de Alexandria, tá? O que é a penitência? O que é uma penitência? Eu disse para você que nesse período está havendo um monte de confusão, um monte de discussão. Dentre as discussões que se há uma discussão sobre o seguinte, a pessoa que apostatou da fé, como é que nós vamos fazer com ela? Esse Pedro aí de Alexandria, olha bem, ó, penitência, severidade contra a moderação de Pedro de Alexandria. O Pedro de Alexandria, ele era um bispo também, se tornou um bispo, e ele dizia o seguinte, gente, a pessoa que desviou, quando ela quiser voltar, vamos recebê-la. E não vamos tratá-la, por isso que está ali, ó, moderação. Não vamos tratar ela com vamos colocar muita coisa para ela, não. Ao contrário dele, defesa de que essas pessoas, quando voltassem, elas tinham até que batizar de novo. E ele dizia o seguinte, dá para ela pagar uma penitência, fazer uma coisa simples para ela poder só retornar. Então, nesse período aí, né, entre 325 e 381, tem um monte de coisa, inclusive essa discussão, tá certo? Aqui também nós temos uma outra coisa, nesse período aí, esse inteirinho, né? Consagração não autorizada em campo de outrem, tá? Ingerência arbitrária nos direitos do bispo de Alexandria. Aqui vai começar a acontecer uma coisa. Um bispo começa, depois eu vou falar um pouquinho desse camarada, ele começa a entrar no campo do outro. Então, um exemplo, eu sou bispo de uma cidade. O Isaías é bispo de uma cidade vizinha. O Isaías tem lá um grupo de pessoas que ele conhece. E tem um presbítero lá, ou tem um diácono lá, que o diácono quer ser bispo também, quer passar para presbítero, mas o Isaías conhece ele. Aí o Isaías fala, não, sua condição não dá para você ser um presbítero. Né? Você vai ter que esperar mais. Aí eu, sobre cidade vizinha, eu chego e faço o seguinte, aí eu entro no campo, na cidade onde Isaías está, pego aquele diácono dele e ordeno ele a bispo. Aí falo com ele, tá vendo aqui, ó, o Isaías lá, não é seu amigo não, eu sou seu amigo. Sim, isso aqui estava acontecendo nesse momento. Então, entre o período de 325 e 381, eles começam também a definir essas coisas. Espera aí, o campo é de quem? Esse campo é de quem? Ah, esse campo é meu. Ó, o outro não pode vir cá e fazer nada aqui dentro. Tá? E nem eu posso entrar lá na cidade do outro, no campo onde o outro gerencia, e meter lá a bitaca no que, né? Entendido? Porque estava acontecendo isso. Tá? Então, o que eles vão elaborar? Né? A ingerência arbitrária nos direitos do bispo de Alexandria. O bispo de Alexandria estava perdendo direito. Por quê? Porque tinha gente vindo e entrando no campo dele e fazendo essas coisas. Então, eles começaram a definir, peraí, a pessoa é um bispo, é o bispo da cidade? Ele é que tem que comandar a cidade. Não pode vir o outro bispo de outra cidade e vir aqui mexer ou fazer o que acha que deve fazer. Né? Então, o que eles começam aqui a preparar? Começam a preparar. Começa a preparar uma coisa chamada de, que hoje você tem muito, ministério ou campo de A ou de B. Hoje se você vai entrar numa cidade, aí você chega assim, eu vou abrir uma igreja aqui. Aí, de repente, chega alguém da igreja de fulano ou de ciclano e fala para você assim, escuta, aqui é o meu campo. Vamos caminhar. Bom, volta lá no Cânon ou no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, ele elaborou, né, ou ele estabeleceu 20 cânones, tá? Os quais darão sequência ao credo nicênio. Um breve resumo do seu conteúdo. Vamos lá. Cânon 1, isso aqui é só um resumo, tá?
Eles elaboraram 20. Mas o que tinha nos principais? Primeiro, o cano 1 dizia o seguinte: eunucos podem ser recebidos entre os clérigos, mas não serão aceitos aqueles que se castram. O que esse cano 1 quis dizer? Eu sou eunuco. Eu posso ser um bispo, um presbítero. Porém, se eu vir e me castrar para mim poder acessar esse posto, eu não vou ser aceito. Se eu fui castrado por uma questão, porque até aqui, ou até, né, isso vai prevalecer em alguns reinos, existiam pessoas que elas eram castradas, né, você vai encontrar isso até dentro da própria escritura, né, por razões diversas. Exemplo, o camarada trabalhava para um rei, ele tomava conta do harém do rei, ele era castrado, por isso que ele era chamado de eunuco, né? Porque senão todo homem queria trabalhar no harém do rei, né? Não, castrado mesmo, cortado, amputado, entendeu? Então o eunuco era o que trabalhava ali, né? Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem um camarada chamado Salomão. O camarada tem aproximadamente 1000 mulheres. Esse moço dá conta de fazer uma visita nessas mulheres tudo? 1000 mulheres. Você acha que um eunuco vai dar conta de tomar conta dessa mulherzada toda? Aí ele põe lá. Põe lá. Não tinha televisão. Aí ele põe lá no trabalho 15, 20 homens para trabalhar, tomar conta. O que vai acontecer? Não tem anticoncepcional, não tem, né? O que você acha que vai acontecer com os filhos de Salomão? Sem participação dele. O que faziam? Colocavam a pessoa para trabalhar lá. Entendeu? Não vou ter problema com esse. Entendeu? Então, esses vão existir até esse momento aqui. Aliás, eles vão existir até mais depois. Então, uma pessoa que tinha esse problema, né? Por uma questão ou outra, ele era um eunuco? Era. Ele podia ser recebido como um clero, dentro do clero da igreja. Porém, se ele se castrar para poder assumir um cargo desse, né? Ter uma facilidade para entrar, ele não era aceito. Então, eles iriam fazer, né, entre aspas, uma análise da vida desse camarada. Segundo, refere a não promoção imediata ao presbiterato daqueles que provieram do paganismo. Então, no cano 2... Só tirar uma dúvida do eunuco. O eunuco não era para cuidar das mulheres lá? Esse é um caso. Tá, mas por que na igreja ali, no caso ele teria que ser eunuco? Tipo, castrado. Não, ele não teria que ser eunuco. Não poderia? Não. O eunuco poderia ser aceito. Não é que ele tinha que ser, não. Se ele fosse eunuco, ele poderia entrar para o clero. O que era o clero? Clero é a... Mas ele fala desde que ele não fosse castrado para esse objetivo. Desde que ele não se castrasse. Com o propósito de quê? Porque mas o camarada eunuco... Mas ele ia querer se castrar para fazer parte do clero onde só haviam homens, no caso? Não, na verdade é o seguinte, o que você observa nesse contexto aí? O camarada, sendo eunuco, ele vai ter uma facilidade de entrar aqui. É bom uma política hoje. Porque se você analisar o seguinte, primeiro, o camarada é castrado, ele pode ter família? Ele é um problema menos... Você tem um clero que vai, daqui a pouquinho, ele vai se declarar que você tem que ser eunuco. Não tendo família, a igreja ela não tem, entre aspas, uma despesa a mais. Eu acho que daí que Deus paga no casal. Sim. Então o clero começa a aceitar eunuco. E daqui a pouco eles vão declarar-se eunucos. Não no sentido literal da palavra, mas no sentido de quê? Nós vamos nos tornar eunucos para o ministério. Então, se eu já sou eunuco, eu já vou ser aceito mais fácil. Né? Aí eu vou e faço o quê? Eu vou lá e me castro, para mim entrar mais fácil para esse clero. Não, aí você não é aceito. Entendeu?
É claro que posteriormente, isso aqui nós estamos no início, nós estamos aqui no Concílio de Nicéia, 325. Né? Posteriormente, isso vai ser muito mais aceito. Por quê? Você é padre, você não pode casar. E se você é eunuco? Sendo padre, há possibilidade de você casar? Sim. Se você é eunuco, há possibilidade de você casar? Ah! Mas no sentido normal da palavra, sentido pleno de casamento, você vai receber uma esposa? Não. Né? Não. Ou seja, qual que é mais fácil? Um padre casar como sendo homem, normal, ou um eunuco casar? Entendeu? Então o eunuco vai entrar aqui mais fácil, porque você vai se dedicar a Deus. Sua vida vai ser para Deus. Ah, eu vou, né? Para mim entrar por isso. Porque aqui você tem um clero. O que é o clero? Clero é uma elite que vive uma vida regalada, vive uma vida boa, em todos os quesitos, né? É negócio. Ah, eu vou. Esse trem está servindo para nada mesmo? Né? Vocês entenderam? É uma, entre aspas, uma profissão bem remunerada. Esse trem. Né? Se eu já não estou, se eu já sou feio mesmo, não estou fazendo nada, vou ganhar dinheiro. Né? Olha o segundo. Não, segundo. Né? Se a pessoa veio do paganismo, ele não pode subir de imediato para o presbitério. Ele vai demorar mais. Entendido? Né? Ah, e hoje é interessante que é o contrário. Ele vem do paganismo, mas tem fama, rapidinho ele é pastor. Né? Não tem testemunho, tem nada. Tem, né? Uma fama para trás, entrou na igreja, né? O camarada chega lá do mundão, semana que vem já está dando testemunho para todo lado. Daqui a pouco é pastor, é pastora. Cano terceiro. Nenhum deles deve. Olha aqui. Olha aqui. Olha o primeiro e olha o terceiro. Nenhum deles deverá ter uma mulher em sua casa, exceto sua mãe, irmã e pessoas totalmente acima de suspeita. Aí eu te faço, volta aqui no clero de novo e volta no eunuco. Eunuco tem uma mulher dentro da casa dele. Para quê? Ô filho, é minha, essa dona ela trabalha para mim. Ah, mas não, filho, eu sou eunuco. Entendeu? O que essa dona está morando na sua casa? Ela trabalha para mim. Quem que é essa dona? É minha mãe. Quem que é essa dona? É minha irmã. Quem que é essa dona? Essa dona é minha empregada. Uai, mas, não, eu sou eunuco. Acabou a suspeita. Entendeu? Quando está falando da castração, entendeu? Porque geralmente hoje, medicinalmente, quando castra, tira os testículos, correto? Lá removia somente o testículo, onde perde a testosterona, ou amputava era tudo na raiz? Na verdade é o seguinte, se você analisar o contexto lá, o problema principal não era a questão do testículo. Era a questão da pessoa funcionar como um homem, e aqui no caso, como você viu no cano terceiro, olha lá, é evitar que se tenha mulher e filhos. Entendeu? Então, com testículo ou sem testículo, não vai fazer diferença. O que vai funcionar propriamente? Porque eu acho que é diferente. Eu acho que hoje faz vasectomia, mas o homem ainda tem ereção e tem dúvida. Sim. Não há a produção, né, daquela parte que nós falamos, da fertilidade. Agora, eu acho que naquela época não. Acho que Não. era uma tal, acho que era mais agressiva, Sim, sim. que os homens não tinham mais nem ereção. Não tinha como o camarada ter... Não é circuncisão, né? É amputação mesmo. Ele virava uma moça, pronto. Cano 4. Relativa à escolha dos bispos,
Cânon 5, relativo à excomunhão. Cânon 6, relativo aos patriarcas e sua... Aqui que eu tinha falado. Jurisdição. Então, no cânon 6, eles vão definir isso, sobre a jurisdição de um bispo, tá? Ou ainda conhecido como patriarca. Cânon 7. Bispo de Jerusalém seja honorificado, preservando-se intactos os direitos da metrópole. Tá? O que é honorificado? O que é essa palavra? O que é a palavra honorário? Alguém trabalha, por exemplo, aí o advogado, né? Ele recebe os seus honorários, tá? Cano 8. Refere-se aos novacianos, as pessoas novas que estavam chegando, tá? Quem quer que for ordenado, cano 9, né? Quem quer que for ordenado, sem exame, deverá ser deposto. Lembra do que eu disse, que alguém entrava no território de outro e ordenava alguém? Então, o que eles chegaram nesse concílio, nesse cano aqui eles definiram? Você foi ordenado? Não foi feito um exame, foi aprovado e tudo mais? Você vai ser deposto. Entendido? Se depois vier a ser descoberto que foi culpado de crime, depois descobriu que ele era né, e passou batido, vai ser crime. Tá? Alguém que apostatou deve ser deposto, tivesse ou não consciência de sua culpa os que o ordenaram. Então, lembra que eu falei que a pessoa que apostatou da fé, estava uma discussão em o que fazer com eles. Né? Aqui no cano 10 já define, ele vai ser deposto do seu cargo. Tá? E aí vai vir o que vai fazer com ele depois para ele voltar. Cano 11, penitência que deve ser imposta, aí ó, aos apóstatas, na perseguição de Licínio, olha lá o Licínio, né? Penitência que deve ser feita àqueles que apoiaram Licínio na sua guerra contra os cristãos. Cano 13, indulgência que deve ser dada aos moribundos. O que é uma pessoa moribunda? Não só isso. É lembrado que é muito comum usar essa expressão exatamente nisso. A pessoa está moribunda, ela morre e não morre. Né? Aí fala assim, essa pessoa, o que nós vamos fazer com ela? Vamos dar para ela uma penitência, para que ela possa, vamos dizer, se firmar como cristão e se partir, parta em paz. Eu vou até mencionar, não vou entrar nisso hoje não, mas vai ter num período aí, que pessoa moribunda, ele vai ter alguém que posteriormente vai ser criado alguém para ajudá-lo a... Tá? Vai dar uma ajuda para ele deixar esse mundo. Não vai, porque a eutanásia, a pessoa se mata. Né? Ela se mata. É claro que ela pode ter ajuda de terceiro, mas ela decide se matar. Não, esse vai ser uma pessoa que vai chegar... Não é que ele quer partir, não. Não pode falar isso. É uma ajuda para ele partir. Ele vai partir em paz. Você entendeu? Vai existir um personagem depois para isso. Penitência que deve ser imposta aos catecúmenos que caíram em apostasia. Bispos e presbíteros, cânon 15. Presbíteros e diáconos não se transferirão de cidade para cidade, mas deverão ser reconduzidos, se tentarem fazê-lo para a igreja para a qual foram ordenados. Se tentar. Lembra que eu disse para você aqui que vamos imaginar que eu fosse bispo numa cidade, e aí tem um presbítero, tem um diácono lá, que o Isaías não quis ordenar ele. Aí eu vou lá e ordeno ele, e ele vem para a minha cidade trabalhar comigo. Então aqui, esse cano aí, ele definiu isso, ó. Bispos e presbíteros e diáconos não se transferirão de cidade em cidade. Entendeu? Era para matar aquele problema.
eu entrar né, você já viu sobre a jurisprudência, né? Jurisdição de alguém que é bispo, né? Eu entro lá, ordeno alguém e ele vem para a minha cidade. Então, para acabar com isso, olha lá, não vai ser transferido mais, não pode, né? No máximo que pode fazer é voltar com ele para onde ele foi ordenado, né? Então, quando eles definem isso, você, Sandra, você é presbítero aonde? Ah, eu sou presbítero aqui em Alexandria. Mas você foi ordenado onde? Ah, eu fui ordenado lá em Constantinopla. Né? Ó, então, a partir de agora, você tem que voltar lá para a sua cidade. Tá? Porque não vai ter mais essa transição de, né, ordenados. Cano 16. Por isso, por essa questão que até hoje, eu acho que ainda acontece muito, de uma pessoa ter que sair para outra região, de uma congregação, e for chegar em outra congregação, tem que levar a carta de apresentação, de recomendação do pastor, para ela ser aceita. Vem através... E tem um detalhe interessante, né? Isso aí tem fundamento aqui. Tem uma outra coisa interessante. Dependendo do ministério que você sai e vai para ele não aceita você ser, se você for ordenado no outro ministério. Tem ministério que você volta ao zero. Tá? Né? Tem uns ministérios aí que eles só vão aceitar ordenado quem eles ordenaram. Se vier de outro, não recebe, não aceita. Oi? Às vezes nem oportunidade é dada, tem verdade. Entendeu? Os presbíteros ou diáconos que consertaram, que desertarem de sua própria igreja, olha lá, não devem ser admitidos em outra. Irmãos, isso aqui ainda funciona nos dias atuais, né? Muitas igrejas evangélicas adotaram isso. De certa forma, é bem aceito. Ô irmão, você veio de onde? Ah, eu vim lá do ministério tal. Aí eu era pastor, eu era diácono, eu era... Ah, tá, beleza. Por que você saiu de lá? Porque acontece pessoas que fazem rebelião dentro de um ministério e é excluído do ministério, é cortado no ministério, aí ele sai dali e vai para outro. Aí entra a questão da carta. Existe pessoas que às vezes saem de um ministério e vai para outro ministério, que o ministério exige uma carta dele. Existe casos que você, conhecendo a pessoa, você não preocupa com isso. Mas existe casos que sim. Por quê? Você sabe que a pessoa saiu em paz. Né? A gente teve casos de pessoas que saem daqui, foram para outro ministério, mas como é que saíram daqui? Saiu, exatamente, cheio de problema. Saiu daqui porque tinha problema, ou gerou problema com a comunidade, aí chega lá no outro ministério. Se não tomou postura, se não, entre aspas, converteu, ele vai gerar problema lá também. Aí aí chega lá, você pede para ele uma carta, ele vai vir aqui pegar a carta? Não vem. Está entendendo? Funciona em alguns aspectos, funciona. Tá? Bom, vamos lá. Os presbíteros diáconos que desertarem da sua própria igreja não devem ser admitidos em outra, mas devem ser devolvidos à sua própria diocese. A ordenação deve ser cancelada se algum bispo ordenar alguém que pertence a outra igreja. Olha lá. Sem consentimento do bispo dessa igreja. Presta atenção, eu moro em Betim, o outro irmão mora em Contagem. Eu moro em Betim, eu venho em Contagem e ordeno um bispo aqui. Esse bispo, nesse contexto aqui, ele não tem valor, ele não tem, entendeu? Agora, o bispo de Contagem vai viajar, ou está doente, ou simplesmente me conhece e fala, nós vamos fazer uma ordenação de uns irmãos aqui, vem participar com a gente. Aí eu chego aqui, eu sou lá de Betim, eu chego aqui e os irmãos até me conhecem, gostam muito de mim e tudo mais. Aí o bispo daqui de Contagem vira para mim e fala assim, nós vamos ter uma ordenação, você vai ter o privilégio de ordenar aqui os irmãos. Aí os irmãos, que alegria, né, vou ser ordenado pelo... Sem problema, entendido? Então eu fui convidado a vir aqui fazer esse trabalho. Aí eu não tenho problema com a ordenação que vai ser feita. Se eu fizer isso, ou levar alguém daqui, ordená-lo lá, sem o bispo daqui estar ciente, estar
Aí não, é o que está dizendo nesse cano, entendeu? Se alguém do clero praticar usura, deve ser excluído e deposto. O que é usura? Isso aqui tem uma discussão muito séria até. Exatamente, a palavra seria essa. O que é juros? Como correção. E o que é juros como, que é usado aí, né? Agiotagem. É coisa diferente. Irmão, você está precisando de dinheiro? Tá, tô. Eu tenho dinheiro para te emprestar. Porém, meu dinheiro está aplicado. Quanto que é a aplicação que eu ganho hoje? 2%, exemplo. Irmão, você quer o dinheiro para quantos meses? Eu vou tirar da aplicação e vou te emprestar. Não, irmão, eu preciso para 3 meses. Não. Então, eu te empresto R$1.000. Quanto é que é a correção desse dinheiro? 2%? 2%. Então, você vai me pagar 2%. Então, o que eu estou recebendo de você? Uma coisa chamada correção monetária. O dinheiro que eu te emprestei, no mês que vem ele perdeu. Eu te emprestei 1.000, mas no mês que vem ele já vale 900 e alguma coisa. Daqui a 2 meses ele vale 900 e alguma coisa. Daqui a 3 meses ele vale 900 e alguma coisa. Entendeu? Você está fazendo para mim é só corrigindo o valor que ele está perdendo. Isso é correção. Agora, vem cá, agiotagem. Ô irmão, não, eu te empresto, irmão, mas eu cobro 10% de juros. É isso que está sendo discutido aqui, entendeu? Ou chamados juros abusivos, outra palavra, né? Não, irmão, eu te empresto, 20% de juros. Onde é que existe juros de 10%? Teve gente que perdeu dinheiro no passado por causa dessas oi grande. Eu tenho dinheiro, tem. Está aplicado no banco. O banco está pagando 2,5%. Aqui, eu estou fazendo uma aplicação aí fora e tal, tá? Eu estou pagando 5%. Eu estou pagando 10%. Irmão, o que você tem? A não ser droga. Só droga. A coisa ilegal. Coisa legal. Onde é que você encontra coisa legal que paga 5% de juros? Você não tem. Você vai receber 10. Você vai tomar um tiro na asa depois. Igual os romanos cobrados, Zaqueu cobrados, impostos, juros. Emprestar, no caso, é lícito, mas tipo, eu empresto, eu não está aplicado, mas aí eu estipular um valor justo, ou não existe isso de você emprestar ou pegar emprestado, nem que seja valor justo, porque o do banco é um valor imposto por eles. Como que eu vou saber se é justo ou não? Aí estipular um valor? O que a gente tem? A gente tem uma coisa chamada juros e correção monetária. Por que o banco te paga juros e correção monetária? A correção monetária é exatamente isso, a perda que o seu dinheiro tem. Mas ele pega o seu dinheiro e ele empresta, ele ganha. Então ele pega o seu dinheiro e te paga. Do que ele está ganhando, ele te paga uma parte. Então, por exemplo, ele pega o seu dinheiro, só um exemplo, ele te pega os seus R$1.000, que você aplica lá no banco. E ele empresta ele num cheque especial e cobra 15%. Dos 15% que ele embolsa e que ele emprestou para a Sandra, no cheque especial dela, e a Sandra pagou para ele 15%, então dá um exemplo aqui. A Sandra pagou de R$1.000, R$150 de juro do cheque especial, ou do cartão de crédito. Pagou. O banco pegou seu R$1.000 e emprestou para a Sandra esses R$1.000. Cobrou da Sandra 15% no especial. Quanto que ganhou? R$150. Paga para você 2%. Não, se for na poupança, muito menos. Eu estou dando aqui um extremo, 2%. Né? Talvez uma aplicação das mais, 6 meses, 1 ano de aplicação.
Aí o banco te devolve 2% e ficou com 13%. Entendeu? Aí ele te paga a correção monetária, juro e correção monetária. O juro é essa transação e ele corrige o seu dinheiro lá na sua aplicação com 0 alguma coisa. Entendeu? Aí no final da história te paga 2,0 alguma coisa. 2% de juros, 0, alguma coisa de correção monetária. Tá. Meu irmão, eu vou emprestar o dinheiro para a Sandra. Posso emprestar dinheiro para a Sandra? A Bíblia diz que eu posso emprestar. E Yeshua até falou o seguinte: se você emprestar, nem espere receber de volta. Não, Yeshua falou, foi nesse extremo. Por quê? Porque a ideia da Bíblia é o seguinte: mais importante é dar. Sandra, você está precisando? Estou. Ô, Rabino, eu estou precisando. Eu tenho para te dar? Tenho. Vou te dar, não vou te emprestar não, vou te ajudar. Agora, posso emprestar? Posso. Eu posso te dar? Não. Mas eu tenho um dinheiro que eu vou usar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 5 meses. Eu tenho um dinheiro que eu vou comprar uma coisa lá no final de novembro, de dezembro. Ok, está parado. Sandra, eu não posso te dar, mas eu posso te emprestar. Mas tem um destino esse dinheiro? Tem. Agora a pergunta: ô Sandra, você vai me pagar quanto de juro? Ô Sandra, meu dinheiro está aplicado lá na poupança, está guardado na poupança. Quanto que a poupança me paga? 0, sei lá, 0,7. Sandra, tá bom para você? Rabino, nem isso eu posso pagar. Não, não tem problema, esquece isso então. Vou te emprestar assim mesmo. Vou arcar com a perda. Não, Rabino, vamos fazer uma coisa. Você vai tirar o dinheiro da poupança, eu vou te pagar a poupança. Quanto é que a poupança te paga? Ela está te pagando 0,7, eu vou te pagar o 0. Quanto que dá? Você me emprestou 1.000, quanto é que dá? Ó, Santo, você vai pagar por mês, né? R$7. Amém. Tá bom? Tem problema para você? Sem problema. Daqui a 3 meses a Sandra chegou com os R$1.000, veio me pagar. Rabino, eu tinha prometido que eu ia te dar R$7 de correção, mas o negócio apertou, a coisa ficou, e eu não tenho como te dar isso. Vou matar ela porque ela não me pagou? De jeito nenhum. Ô irmã, você está me devolvendo o dinheiro, está tudo bem, está tranquilo? Não, eu tinha combinado, está tudo certinho. Você pode me pagar esses 1.000 aí, como a gente combinou, nos 3 meses? Posso. Aconteceu, lá eu trabalhava na Fiat, e eu tinha um irmão, e esse irmão saiu da Fiat. E ele tinha um dinheiro parado lá. E eu precisava resolver um problema. E aí, conversando, a gente irmão. Conversei com ele, me emprestou o dinheiro. E eu falei com ele, ó, no final do ano eu vou estar pegando 10º, férias e tudo mais, eu vou e a gente acerta. Beleza. Cheguei na casa dele, bati lá, irmão, fulano, beleza. Vim cá para nós fazer um acerto daquele dinheiro. Ele falou para mim e falou o seguinte: irmão, você está tranquilo? Está tudo bem com você? Eu falei, ó, irmão, fala a verdade, está tudo bem não, mas eu fiz um trato com você. Ele falou, não, porque eu não estou precisando desse dinheiro. Então, esse dinheiro, vou pegar e vou pôr no banco lá, vai ficar parado, não estou preocupado com isso não. Então, se você quiser me pagar agora, eu vou receber. Mas se você não quiser me pagar agora, pode deixar para mais para frente, não tem problema não. Ué, irmão, então, bom. Fui pagar ele mais lá na frente. Aí depois eu fiz acerto na empresa, que a gente mudou, fomos terceirizados. Aí chamei ele, acertei com ele tudo. Foi um caso, entendeu? Sandra, você tá bem? Você quer me pagar agora? Não, está tudo bem, eu já estou tranquilo. Então tá bom, vou receber. Mas eu não posso te pagar os R$7 que eu prometi. Não tem problema. Entendido? Não, minha irmã, você tem que me pagar o juro, e porque o meu dinheiro, vocês estão me entendendo? É isso que a Bíblia condena. Tá? O que é uma correção monetária? Eu pego o meu dinheiro que vale 1.000, no mês que vem ele tem uma inflação, já não vale 1.000 mais. O que você na verdade está fazendo? Ô, irmão, outra forma de corrigir. Estou te emprestando dinheiro, o que eu compro com esse dinheiro? Eu compro apagador.
Ô Sandra, estou te emprestando o dinheiro que é para comprar o apagador, tá? Tá. Quando é que eu vou precisar do apagador? Final do ano. Sandra, o dinheiro que eu estou te emprestando é do apagador, tá bom? Combinado, tá. Final do ano, Sandra, vem me pagar. Rabino, eu tenho que te pagar. O dinheiro que você me emprestou é do apagador. Quanto custa o apagador hoje? Sandra, eu te emprestei R$100, que o apagador custava 100 no início do ano. Hoje o apagador custa 120. Quanto é que a Sandra vai me dar? 120. Entendeu? Então, eu não vou definir para ela que ela vai ter que me pagar juros, que ela vai ter que... Não, o dinheiro tem um valor naquele momento que eu empresto, perdeu-se nesse período, entendeu? Ela só vai me devolver o dinheiro que eu emprestei para ela. Entendido? Isso chama correção monetária. Aí tem que converter, né? A Bíblia diz que você não pode fazer isso, né? Irmão, agora uma pergunta. Eu posso ser misericordioso? Perdoar? Dependendo da situação, eu até devo perdoar. Para mim não ficar preso a determinadas coisas. Né? Agora, existe pessoa que é sem caráter. É outra história. Né? Outra história. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te processar. Vou levar esse caso para a justiça. Não é porque eu não sou crente. Ah, você não é crente, você é crente, você não pode me levar na justiça. A Bíblia diz que você não leva na justiça irmão da sua fé. Está na Bíblia. O irmão seu, você não vai levar na justiça. Você olha para o irmão, a situação do irmão. Ajude o irmão. Por isso que até Yeshua falou, olha para o seu próximo. Ele está precisando, você vai emprestar para ele? Eu não tenho nem onde cair morto. Ó, estou te dando aqui 100, mas daqui a 5 meses você me devolve 200, tá? Irmão, eu estou precisando de doação. Irmão, você pode me dar. Agora não. Ô irmão, você sabe que o irmão deu calote no irmão, deu calote no outro irmão, deu calote. E o sem vergonha, passando o quê? Aí, você me entendeu a diferença da coisa? Aí você, por um acaso, você caiu numa dessa. Espera aí, o irmão está andando de carro zero, o irmão está morando na beirada da Pampulha, o irmão está viajando para o exterior, o irmão está viajando para Caldas Novas, para a praia, para isso, para aquilo, te devendo. Esse irmão é safado, sem vergonha. Vou acionar a justiça para ele pagar. Outra história. O irmão está na necessidade, o irmão está passando dificuldade, o irmão mal está tendo o que comer. Você vai acionar a justiça para ele? Aí você tem que pôr o coração na miséria do irmão. Mudou a história?